Deus não está de quarentena. Estamos em um momento em que o medo tem nos oprimido em meio a tantas dificuldades. Só que eu quero te lembrar que as dificuldades sempre existiram no passado e estão existindo hoje também no presente. E a Bíblia está repleta, está recheada de momentos em que a humanidade e também que o próprio Israel passou por tantas dificuldades. Principalmente Israel. Teve aí a perseguição no Egito, teve o deserto, teve morte, fome, exércitos inimigos atacando eles, enfim, entre tantas outras dificuldades. Mas também, assim como a Bíblia está recheada desses momentos de dificuldades, a Bíblia também está recheada de lugares e momentos dizendo que Deus estava junto com o povo. E é sobre isso que nós queremos conversar. Principalmente sobre o que Isaías viu em um ano de muita dificuldade, no último ano do rei Uzias. O profeta Isaías relata que no ano da morte do rei Uzias ele teve uma visão. Só que para a gente entender melhor o contexto, nós precisamos entender o que estava acontecendo durante o reinado de Uzias e principalmente durante o ano da morte dele. Uzias reinou durante 52 anos em Judá. Foram anos e anos de prosperidade, aumentando o seu poder e a sua influência. Acontece que o povo ainda tinha coisas que afastavam eles de Deus. Embora Uzias tenha sido um rei muito bom, ele não destruiu algumas coisas e ficou com o povo, e isso ajudava com que o povo se afastasse de Deus. E foi mais ou menos nesse período em que o rei Uzias ficou muito orgulhoso devido a ele ter se tornado muito poderoso, muito forte e muito influente, tentou fazer uma coisa que não era para ele fazer. Como consequência da desobediência de Uzias, o Senhor feriu ele com a lepra. E mais ou menos nessa época que ele desobedeceu a Deus foi quando aconteceu uma profecia relatada por Amós. Israel foi acometida, no caso Judá, foi acometida por um grande terremoto. Com isso tudo acontecendo, com o rei orgulhoso doente e a nação devastada aí por um terremoto, é o cenário perfeito para dificuldades. Aquele foi um ano de muitas dificuldades, igual está acontecendo aqui no Brasil. Mas, apesar de nós dizermos que estamos passando por um momento de dificuldade, eu acredito que no Brasil nós realmente não sabemos o que é uma dificuldade. Por quê? Pra gente uma dificuldade é furar o pneu do carro, perder o ônibus quebrar no meio da ida para o trabalho, um término de relacionamento, a perca de um ente querido. São essas coisas que nós vemos como dificuldade. E agora nós estamos realmente lidando com algo grandioso, algo que realmente nos traz medo. E isso sim podemos chamar de uma real dificuldade. Embora eu creia que a corrupção e a falta de segurança sejam os nossos maiores motivos de dificuldade ultimamente. Só que deixa eu te falar, as coisas que acontecem no Brasil são mínimas em comparação com tudo que acontece ao redor do mundo, com tsunamis, fome, devastações, terremotos, furacões, enfim, diversas coisas de diversas proporções que são totalmente desproporcionais àquelas dificuldades que nós temos aqui no nosso Brasil. Enquanto nossos irmãos em Cristo estão por aí, mundo afora, sendo perseguidos, massacrados, presos, acorrentados e outras coisas que acontecem com eles. E nós comparamos a dificuldade deles com a nossa e vemos aí que existe um contraste muito grande. E o que eu tenho aprendido com isso é que esse vírus e o momento atual que nós estamos vivendo no Brasil são uma oportunidade muito grande de a gente colocar realmente a nossa fé em prática, de vivermos realmente pela fé. E não somente usar a fé para dizer que a gente furou o pneu do carro e essa é uma grande dificuldade da nossa vida, sabe? Mas não, de realmente colocar a fé em prática, assim como outras pessoas em momentos de extrema dificuldade realmente usam a fé, inclusive na Bíblia. Bem, mas lembra do que eu disse no início do vídeo, que Isaías teve uma visão? Mas não foi só isso que ele viu também a seguinte coisa. Ele viu Deus assentado em um trono e os anjos estavam ao redor dele cantando, dizendo que ele era santo, santo, santo. Ou seja, naquele ano de dificuldade, Deus ainda estava no trono. Significa que ele ainda era o rei, ele era poderoso e ele era cheio de glória. E que os anjos ainda faziam aquelas coisas que é relatado em Apocalipse. Eles se prostravam diante de Deus e eles o adoravam, simbolizando totalmente que Deus era supremo e superior a qualquer outra coisa. Realmente, era um ano de dificuldade ali para o povo de Judá. Mas Deus ainda estava no controle, Deus ainda estava assentado no seu trono e continuava sendo rei, continuava sendo Deus. E também eu quero te dizer que aqui no Brasil é um ano de dificuldade.
realmente coisas ruins têm acontecido no nosso meio. Mas eu também quero te dizer que Deus ainda está assentado no trono dele, que os anjos e os anciãos tiram suas coroas, lançam no chão, dizendo que ele é santo, santo, todo-poderoso, digno de toda honra, glória e louvor. E eu quero te encorajar a viver por meio disso, viver pela fé e não pelo medo, realmente colocar sua fé em prática, de acreditar e confiar que ele está no controle, de que ele está no comando de tudo. Hoje, existem muitos restaurantes que estão fechados, existem lojas que estão fechadas, existem empresas que estão fechadas porque as pessoas estão em casa de quarentena. Mas deixa eu te falar, Deus, ele não está de quarentena. Ele está no reino dele, ele está no trono dele, sendo soberano mesmo em meio a toda essa dificuldade. Creia nisso e viva por essa verdade. Não viva pelo medo, viva pela fé, crendo que Deus não está de quarentena. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, para levar essa mensagem de encorajamento, de esperança e de fé para que elas possam crer nisso também como você e dar um up e se alegrar, mesmo em meio a toda essa dificuldade, e tentar ver e ouvir o que Deus quer dizer a ela, o que Deus tem a dizer a você também nesse momento de dificuldade. Beleza? Um grande abraço.